E aí, turma, tudo bem? Hoje a aulinha para vocês, eu vou explicar um pouquinho do vôlei, falar um pouquinho da história, algumas curiosidades, regras, objetivo. Tá aproveitando esses dias que a gente está em casa para passar para vocês a teoria, para depois passar a prática com mais facilidade e eficiência para vocês. Então vamos lá. Vocês conhecem o vôlei? Falar para vocês. O vôlei, ele é um esporte praticado entre duas equipes numa quadra retangular, aberta ou fechada, porque tem um vôlei em quadra, tem um vôlei de praia, tem um vôlei em quadra fechada, outro em quadra aberta. E o que é uma característica do vôlei? O vôlei ele é dividido o quê? Tem as equipes e entre elas tem uma rede. E ela é colocada verticalmente sobre a linha central. A quadra, cada quadra tem uma marcação. Então, a maioria tem uma linha no centro para dividir os dois times e os dois lados. E no vôlei, exatamente na linha central é colocada a rede. E ele é jogado com uma bola que inclui diversos passes com a mão. Então tem passe com as duas, tem com uma, tem manchete, tem vários tipos de passes. E vamos lá, ó. A história do voleibol. Esse, essa foto que eu coloquei aí, ele é do criador do vôlei. Ele se chama William George Morgan. Ele viveu de 1870 a 1942. O voleibol ele surgiu nos Estados Unidos. E ele era chefe de educação física da Associação Cristã de Moços, em Massachusetts. E o que acontece? Nos Estados Unidos tem muitos esportes, só que a maioria deles, como eu posso falar, nem sempre dá para ser praticado assim, ó, como nós estamos. A maioria deles precisa de equipamento, proteção, e tem, ó, tem futebol americano, tem o rugby, tem o basquete, tem o hóquei, e esses jogos tem o quê? Tem muito contato. E qual que foi a ideia desse professor? Ele queria criar um esporte onde não tivesse tanto contato, a fim de evitar lesões. E a partir dessa ideia, ele começou a criar regras, verificar como ele poderia estar evitando isso de uma maneira que continuasse sendo um esporte divertido, com trabalho em equipe e competitivo. E aí ele criou o vôlei. O que acontece? Uma curiosidade é que no começo ele se chamava Mintonette. E olha que nome complicado. E só depois ele veio a ser chamado de voleibol, 5 anos depois de ter sido criado. E ele foi levado para o Canadá, depois conquistou outros países. E em 1964 ele se tornou um esporte olímpico. Para se tornar um esporte olímpico, o esporte precisa ser praticado em muitos países. Aí ele pode vir a participar de uma Olimpíada. Tem que ter um número X de praticantes e de lugares para serem praticados. E qual que é o objetivo do vôlei? Ele é bem simples. Assim, em todo esporte, o objetivo sempre é fazer um ponto. O que muda de esporte para esporte é a maneira que nós fazemos o ponto. Por isso, o vôlei tem essa característica especial de que eu faço ponto de que maneira? Eu tenho que fazer um ataque que faça a bola tocar o chão do outro lado, do lado do campo adversário. E qual que é, além de ter a parte do ataque, a minha missão também é não deixar a bola tocar o chão do lado do meu time. Então, a minha defesa será o quê? Proteger e não deixar a bola tocar no chão. E o meu ataque vai ser o quê? Eu, através do passe, da finalização e do ataque, fazer com que a bola toque no chão do lado do adversário, do lado oposto. Aqui, ó, nessa foto que eu coloquei o quê?
o atleta está fazendo o ataque, cortando, está tendo o, o bloqueio do time adversário, só que a bola vai passar. Só que se vocês olharem bem, lá do outro lado já tem alguém esperando. O líbero está lá esperando para fazer a defesa. E a quadra, ó, dá uma olhada, gente, como é diferente. Você não vê é, trave, o gol, essas coisas. Mas ela tem o quê? Tem uma linha no meio, a linha central, outra linha e um espaço mais atrás. Nessa tem 1 metro essas menores e as outras tem 3 metros. Nessa de 1 metro fica mais ou menos, como posso falar? Mais ou menos não. Fica o levantador e mais pra frente eu vou explicar para vocês que cada um tem um número no vôlei e eles são separados assim. E por que que ele tem um número? Para facilitar o sistema de rodízio. Que isso sim é mais complicado no voleibol. E é isso que eu vou querer trabalhar com vocês nos outros dias. O que é o sistema de rodízio, como é feito e para fazer vocês entenderem a numeração. Se vocês lembrarem das aulas que vocês fizeram de vôlei prática, nós fazíamos uma rotação, mas muitos ainda ficavam perdidos, porque para entender assim que eu estava ensinando para vocês. Mas por que que acontece isso? Porque muitas vezes a gente pensa, meu amigo está indo para lá, eu vou ir também. Só que para aprender mesmo, a gente tem que entender o porquê ele está indo para lá e eu tenho que acompanhar. E é por isso que eu vou passar para vocês a numeração de cada um no vôlei também, que é o sistema de rodízio. E nessa parte assim na de trás, fica quem? No posição número um vai ficar a pessoa que saca. E ela é bem simples, não tem segredo, gente. Vai ficar 3 na frente e 3 atrás. No vôlei, assim, são divididos em 2 equipes de 6 jogadores. E as regras? Aqui eu vou passar um pouco delas para vocês. É, Cada equipe possui um técnico. Uma partida é constituída de 5 sets. O que seria um set? Um set seria um round, um tempo do futebol, mas um set é o que? É um round. Então, eu vou ter 5 rounds no máximo. Aí não existe tempo pré-determinado para cada set. Quer dizer então que o tempo no vôlei já muda muito. Não é aquilo, chegou 90 minutos, acabou. No vôlei não, pode prolongar. Ou pode ter um tempo menor também. Cada set tem um máximo de 25 pontos, com uma diferença mínima de 2 pontos. O que quer dizer essa diferença mínima? É que é aquilo, acaba 25, mas se chegar no 24, eu vou ter que fazer 26 pontos. Vai ficar aquela de 0 a 0 vai a 2. É aqui o time que abrir vantagem de 2 pontos no outro vence o set. E aí o que é? Venceu o set, terminou o round, vai fazer a troca de lado, que é o caso de empate. Aí após o saque, a equipe só pode tocar 3 vezes na bola. Aí o que acontece? Um time foi lá e jogou a bola. Aí meu time pode fazer 3 toques, 3 passes. Aí eu posso fazer, ó, eu passo para o meu amigo, ele passa para outro. Aí quando for o terceiro toque, aí eu tenho que mandar a bola para o outro lado fazendo um ataque. E ganha a equipe que vencer 3 sets. Então, ó, preciso de fazer o quê? Vencer 3 sets. Quer dizer que tem no máximo 5. Porém, se eu chegar a fazer 3 vitórias em seguidas, ganhar 3 rounds, ganhar 3 sets em seguidos, meu time já ganhou. Que não tem como o outro time passar a minha quantidade de vitórias nos sets. E se houver empate nos sets, assim, ó, um time ganhou 2, outro ganhou 2, aí o quinto set será decisivo. Então, turma, essa aula é mais para passar a iniciação para vocês do vôlei.
falar um pouquinho das regras, um pouquinho do que é o esporte, como foi criado, e bem simples. Vou dividir, em vez de eu passar aquele conteúdo extenso para vocês, explicando tudo, eu vou separar e passar um pouquinho de cada vez para vocês. Assim não fica longo e vocês vão absorvendo de pouco em pouco para aprender bastante, certinho? Essa aula, nossa é a aula de hoje. Que vocês tenham um ótimo dia e uma boa semana.